Que bom ter você aqui conosco, querido ouvinte, participando da leitura sistemática da Bíblia aqui na PIB Castelo. Nossa oração é para que sua mente seja renovada pela palavra de Deus. E hoje, nossa leitura está em 1 Samuel, capítulo 5. E o título do nosso estudo de hoje é Onde Deus deve estar? E assim diz a palavra. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem do deus Dagom estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente, eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagom haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É por este motivo que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos que adoram em Asdod não pisam sobre o tapamar junto à entrada da porta do seu templo. Passados estes acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: Não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra nosso Deus Dagom. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: Que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir a nós e toda a nossa gente. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus com a seguinte súplica: Devolvei quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade, tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores, e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. No capítulo 4, vimos que os israelitas estavam com um grande problema. O inimigo era mais forte que eles, e eles não tinham como ganhar a guerra dos filisteus. O que eles fizeram? Buscaram a Arca da Aliança, a arca que representava a presença, a glória do Senhor no meio do seu povo, lá em Siló, para subir com eles para a batalha, pois pensavam que a arca traria vitória para eles. Porém, não foi isso que aconteceu. Eles foram derrotados e a arca foi levada pelos filisteus. Mas qual foi o erro dos israelitas? A arca era o símbolo da glória e da presença de Deus no meio do seu povo. E de onde ela foi retirada? Ela foi retirada da cidade de Siló, a capital de Israel, desde a época de Josué. Lá foi onde Josué, quando ocupou a terra prometida, ele dividiu a terra entre as tribos. Todas as decisões, todas as definições em relação à nação de Israel partiram da cidade de Siló.
A capital de uma nação é a cidade mais importante dela. É de onde todas as decisões são tomadas, todos os rumos, o destino da nação é traçado. E a arca foi tirada deste lugar, o seu devido lugar. Os israelitas deveriam ir a Siló, deveriam ter buscado a presença do Senhor para obter o perfeito conselho. Mas, ao invés disso, tiraram o Senhor do centro da decisão e quiseram usar sua presença apenas como um amuleto, e por isso eles foram derrotados. E de posse da arca da aliança, os filisteus a levaram para Asdod, uma das 5 principais cidades da Filístia, e a colocaram junto à imagem do deus Dagom como um troféu, querendo mostrar a todos que o Deus de Israel havia sido derrotado. E o que aconteceu? Quando amanheceu no primeiro dia, a estátua de Dagom estava prostrada, com o rosto no pó, diante da arca, que representava a presença do Deus de Israel. Essa imagem de Dagom, prostrada, com o rosto em pó, diante da arca, mostra que Deus, o Deus de Israel, era o mais santo, aquele que realmente deveria ser adorado. Nenhum outro ser no universo deveria ser adorado, mas tão somente o Deus de Israel. Mas eles não se atentaram para isso. Os filisteus não pensaram dessa forma. Eles acharam que aquilo havia sido uma obra do acaso, uma coincidência. Então, eles colocaram a estátua de Dagon no lugar dela novamente. E aí, quando eles despertaram no segundo dia, eles se depararam com que imagem, com que situação? A imagem de Dagon havia sido partida. A sua parte de cima havia caído e se prostrado novamente diante da arca da aliança, e suas mãos e cabeça estavam quebrados. E com isso, Deus estava mostrando o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mostrava que ele estava acima de todo e qualquer Deus. Ele era o mais poderoso, ele era o Deus poderoso, o Deus forte, o Deus de Israel. A arca era o símbolo da glória, da presença de Deus no meio do seu povo, do povo de Israel. Então, logo depois disso, veio a peste e tumores sobre aquele povo, veio o sofrimento. E por quê? Porque Deus não foi colocado no seu lugar, no seu devido lugar, no lugar onde ele deveria estar. Então os filisteus levaram lá de Asdod para Gate, e a peste foi junto. E levaram então para Ecrom, e aconteceu a mesma coisa. Lá estava o povo, sofrendo com pestes, com os tumores. Então eles compreenderam que ali não era o lugar da arca, não era o lugar da presença do Deus de Israel. E onde era o lugar da arca? Onde era o devido lugar da arca? O lugar da arca era em Siló. E agora eu pergunto a você: onde é o lugar de Deus na sua vida? Onde fica o seu Siló? O lugar de Deus é no seu coração, no centro da sua vida, no centro das suas decisões, no controle total da sua vida. Há um ditado muito conhecido que diz: não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Essa frase está correta ou está errada? Essa frase é totalmente equivocada. É justamente o contrário. Nós devemos levar a Deus o que nos aflige. Nós devemos levar a Deus aquilo que nos causa ansiedade. Lá em Mateus 7, de 7 a 8, diz o seguinte: Jesus nos falou, Jesus nos ensinou
o que deveria ser feito em meio à guerra, em meio à aflição. Ele diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Que Deus seja o centro da sua vida, que Ele seja o centro de suas decisões, que Ele seja o seu tudo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Um dia abençoado.